Saudações! Vamos dar início à segunda aula do curso básico de xadrez, uma abordagem didático-pedagógica. O tema da aula é a origem histórica do xadrez. Bom, o xadrez que conhecemos hoje, ele teve sua origem na Índia entre os séculos V e VI. E o ancestral do xadrez naquela época era chamado chaturanga. Mas o que significa chaturanga? Significa dividido em 4 partes. E se você observar a figura ao lado, vai compreender rapidamente o porquê. Além do que, esse jogo ele abarcava os 4 elementos do exército: infantaria, cavalaria, elefantes e as embarcações. O jogo, obviamente, era travado entre 4 pessoas e formavam-se coalizões entre os jogadores dos vértices opostos. Formavam coalizões para poder combater os outros 2 jogadores. Por incrível que pareça, não era apenas um jogo de estratégia e raciocínio, porque você também precisava contar com o elemento sorte, pois haviam pares de dados. Você jogava os dados e, conforme o resultado, você jogava com uma determinada peça, que era determinada pelo número que dava quando você jogava esses dados. Contava com a sorte também. Então esse jogo se chamava chaturanga. Com o passar do tempo e os conflitos entre os povos, as guerras, quando um povo invadia uma cidade e tal, a cultura desse povo, consequentemente, ia junto. Então o chaturanga foi sendo espalhado entre outros povos, por exemplo, chinesa, a cultura persa. Inclusive, a palavra xadrez, ela vem da palavra chá, que significa rei, a palavra persa. Eu vou ler aqui o texto que eu preparei. O jogo que está ligado à origem do xadrez que conhecemos surgiu na Índia, entre os séculos V e VI, e seu nome era chaturanga. A palavra chaturanga significa dividido em 4 partes, porque o jogo abarcava infantaria, cavalaria, elefantes e embarcações. O chaturanga era jogado entre 4 pessoas, cada um com o seu exército, mas formavam coalizões entre os monarcas dos vértices opostos. Havia um par de dados, cuja numeração sorteada determinava a peça com a qual se jogaria. Os lances respeitavam o sentido anti-horário. Logo abaixo nós temos aqui uma gravura, essa gravura de peças do jogo, Você tem aí os elefantes, as embarcações, tem ali um soldado, peças russas da época de Ivan, o Terrível, século XVI, foto retirada do livro A História do Xadrez, muito interessante. Agora, voltando aqui na foto anterior, na gravura anterior, os peões, eles tinham o mesmo deslocamento dos peões de hoje. O rei também. O elefante se deslocava com a torre, ou seja, em linhas e colunas. O cavalo tinha o mesmo movimento dos cavalos de hoje, das peças de hoje. A curiosidade aqui é a embarcação. Ela se deslocava nas diagonais, 2 casas nas diagonais, e podia saltar. Ou seja, era uma espécie de híbrido entre bispo e cavalo. Interessante. Haviam versões do chaturanga sem os dados, ainda bem, porque depender da sorte para ganhar é complicado. Com os conflitos entre os povos, o ancestral do xadrez atual foi sendo levado a outras culturas, como a chinesa e a persa. Inclusive, a procedência do nome xadrez é da palavra persa chá, cujo significado é rei. Mais tarde, durante a Idade Média, aconteceram algumas alterações. Surgiram as torres, os bispos e a rainha. Porque na Idade Média você tinha aquela história de castelo, tinha o poder eclesiástico, e tudo isso foi reflexionado no tabuleiro. Interessante. A partir do chaturanga surgiram outras versões de jogos, outras versões de jogos que foram caminhando, se aproximando do xadrez que nós temos hoje. Então essa aí é a história da origem do xadrez. Na próxima videoaula eu vou falar sobre a origem lendária, que também é muito interessante. Ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida posta aí no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, então manda a dúvida para o meu e-mail.
Muito obrigado e até a próxima.